Caros amigos e amigas, com muita alegria que nós estamos aqui nesta noite de calor, mas também de calor humano, permutando com todos aqui as nossas energias, nossos pensamentos, nossas reflexões. Pedimos que Jesus nos abençoe, abençoando a todos nós aqui, os amigos semeadores do bem, Centro Espírita tão afetuoso que sempre nos acolheu com tanto carinho na cidade de Cuiabá. A última vez que estivemos juntos foi no aniversário do Centro Espírita, quando trabalhávamos junto com um grupo de voz, além da voz, do amigo Paulo Estevão. E hoje vamos falar a respeito de coerência. Nossas reflexões serão breves, mas de formas que queremos que sejam muito úteis para nós. Nós vivemos dias em que o tempo todo somos convidados a exercitar aquilo que nós estamos tantas vezes falando, lendo, estudando, aconselhando aos outros, mas somos convidados principalmente a buscar essa fonte, não somente para dar remédio amargo para os outros tomar, porque isso é muito fácil, mas não é por isso que nós reencarnamos. A finalidade da nossa reencarnação é para que nós possamos, sim, com essas lições do Evangelho, com essas lições espíritas, nos tornarmos pessoas melhores. Nós estamos envoltos em diversas situações que o tempo todo nos provocam, nos instigam a fazer algo que a gente sabe que não é bom para nós. Nós sabemos, muitas vezes, que certas atitudes que nós tomamos, todos nós, não é porque somos espíritas, não é porque somos católicos, evangélicos, umbandistas, budistas, não é porque nós adotamos uma forma de nos religarmos a Deus que nós podemos nos considerar superiores aos outros, muito pelo contrário. Isso é mais uma evidência de que somos os carentes, os necessitados de toda essa ajuda para que possamos também cumprir aquilo que nos cabe realizar na Terra. E nós estamos vivos, seja no corpo ou fora dele, vivos o tempo todo, evoluindo sempre. Podemos ficar estacionados de acordo com a nossa preguiça, de acordo com a nossa indolência, com a nossa má vontade. Podemos porque temos liberdade para isso, e a liberdade é uma das leis de Deus. Mas, mais cedo ou mais tarde, caindo em si, perceberemos que o importante é estar em movimento, estar agindo, estar buscando. Longe de nós a ideia de sermos seres perfeitos. Não é para isso que nós nos reencarnamos agora. A perfectibilidade é uma característica de cada um de nós, seres humanos, seres espirituais que nós somos. No entanto, não somos perfeitos e nem destinados à perfeição agora, depois de muito tempo, trabalhando. Como dizem nossos amigos alcoólicos anônimos ou narcóticos anônimos, só por hoje não vou cair em tentação. Só por hoje não vou fazer aquilo que afeta a minha consciência. Portanto, nesses dias, o tempo todo somos convidados a fazer escolhas. Quando nós estudamos na faculdade, isso já vão lá 26, 27 anos atrás, somos convidados a entrar em contato com o pensamento de diversos escritores. E esses escritores, um deles, na Idade Média, escreveu para os poderosos da época, para os líderes, para os governantes. Estou me referindo a Nicolau Maquiavel. E é muito conhecido o livro dele, O Príncipe. Nós, na academia, somos convidados a ler, a entrar em contato com essas ideias de Maquiavel. Não é dele a ideia segundo a qual os fins justificam os meios. Não foi Maquiavel quem escreveu isso. No entanto, nós podemos compreender e concluir que essa máxima se encaixa muito bem no pensamento de Maquiavel, ainda que não tenha sido ele o autor desta frase. Ele teve a ocasião de escrever que muito interessante se todos fôssemos amados, mas é preferível ser temido. É preferível ser temido do que ser amado.
Porque aquela pessoa que está em busca de amor demonstra fraqueza, segundo Maquiavel. Ao passo que aquele que é temido consegue controlar os outros. Este é o pensamento de Maquiavel. Será que realmente nós podemos controlar os outros? Será que nós temos essa capacidade de controlar o pensamento, o sentimento, o desejo, a fala, a atitude de alguém? Parece-nos que não. Porquanto uma das leis de Deus, conforme refletimos agora há pouco, é a lei de liberdade. Cada um de nós, espíritos imortais que somos dotados de livre arbítrio, portanto responsáveis por tudo aquilo que produzimos, seja num campo energético ou no campo prático material. Mas Maquiavel escreveu isso como forma de orientar os líderes daquele tempo a se perpetuar no poder. E até hoje o pensamento maquiavélico é seguido por políticos, por empresários, por pais, mães de família, como forma de serem temidos e não se ocupando em amar, tampouco em serem amados. Segundo Maquiavel, é possível que nós desenvolvamos duas situações: a virtude ou a fortuna. Virtude, para Maquiavel, não tem nada a ver com virtude, conforme nós a compreendemos hoje. Mas a virtude é uma característica que nós, segundo Maquiavel, deveríamos desenvolver, usando de cinismo, de charme, de astúcia, de mentiras, ameaçando opositores, ameaçando adversários, distorcendo fatos. Ou seja, naquele tempo não se falava em fake news, mas é exatamente a isso que ele está se referindo. A pessoa que quer se dar bem na vida, segundo Maquiavel, deve desenvolver virtude, e não o oposto, que segundo ele seria a fortuna. Fortuna, para Maquiavel, é a dependência da sorte, dependência da crença, de fatores subjetivos. Ou seja, toda a teoria dele é voltada ao imediatismo, ao materialismo, ao uso de astúcia, de armadilhas, de situações, porque, segundo Maquiavel, os maus sempre vencem, porque os bons têm um defeito incorrigível: a ética, ou seja, agir de forma antiética é uma das formas de agir, segundo Maquiavel. Então, os conselhos dele são esses: mentir, distorcer fatos. É uma vida totalmente voltada à orientação para o imediato, para o material. Agora há pouco, na leitura inicial, acabamos de ouvir a respeito do ter e do ser. De que lado nós estamos? O que nós estamos fazendo para nós mesmos? Estamos escolhendo o quê? A vida imediatista, sensualista, da mentira, do vale tudo para conseguir o que nós queremos? Ou fazendo esforços para agir com ética? Para Maquiavel, a vontade dele depois da morte era ir para o inferno, onde, segundo ele, se encontraria com reis, com papas daquele tempo, com príncipes, ou seja, tinha uma consciência de que poderia haver uma vida pós-vida física. Mas materialista que era, com toda razão, pensava que o ideal seria gozar a vida ao máximo na Terra. É um pensamento lógico para todos nós que acreditamos que é necessário viver e gozar ao máximo da vida, dos prazeres materiais. Faz todo sentido não desenvolver virtudes, não agir com ética, mas usar de subterfúgios, de armadilhas, de esperteza negativa para lograr vantagens, ameaçando pessoas, distorcendo fatos. Este é o pensamento maquiavélico. E quantas vezes nós estamos agindo desta forma? Deliberadamente, espontaneamente. Quantas vezes nós fazemos de tudo para conseguir vantagens e agindo de acordo com o quê? Com o ser primitivo que ainda habita dentro de nós, nos impedindo de evoluir, os obstáculos que nós mesmos, as paixões que nós criamos dentro de nós, quando nós poderíamos estar desenvolvendo valores positivos, virtudes. Podemos, o tempo todo, mas nem sempre escolhemos esse caminho.
temos a opção da escolha. Nós temos inúmeros exemplos de pessoas que escolheram viver do lado da ética e não como Maquiavel. Pessoas que pagaram o preço por fazer aquilo que a consciência orientava a fazer, como Gandhi, por exemplo, conhecido como o apóstolo da não violência. Quando guerreavam, quando matavam, perseguiam, ele fazia de tudo para que as coisas resolvessem-se por meio do diálogo, do poder do diálogo. E quando o diálogo não era permitido, ele fazia de formas para movimentar a sociedade da época, fazendo até greves de fome, silêncio, ficando tempos e tempos ainda em protesto pacífico para que o diálogo fosse aberto novamente. Mobilizou uma nação, milhões de pessoas, com os seus exemplos. Gandhi não era cristão, mas ele teve a ocasião de dizer, assustado com os cristãos da época, britânicos sobretudo, ele teve a ocasião de dizer que achava muito estranho o fato de os cristãos não seguirem as lições de Jesus. E que, se todos os livros fossem rasgados, queimados, destruídos e sobrasse apenas o Sermão da Montanha, o nosso conhecido Sermão das Bem-aventuranças, se somente isso sobrasse, a humanidade estaria salva. Porque ali estaria o roteiro seguro para qualquer pessoa, cristã ou não, para agir de acordo com a paz na alma, com amor na consciência. Esse é Gandhi, falando de amor, que não era cristão. Mas a proposta de Jesus não poderia ser outra senão o amor. O amor, eis o maior mandamento. Bem-aventuranças, conforme nós dissemos agora há pouco, essa palavra bem-aventurança muitas vezes dá a impressão de que bem-aventurados são pessoas que já conquistaram algo evoluído, algo maior, algo que não está ao alcance de todo mundo, são seres iluminados. Será que é isso mesmo? Bem-aventurados os que têm sede de justiça? E todos nós, muitas vezes, trabalhando, convivendo em sociedade, temos sede de justiça. Bem-aventurados os que forem perseguidos em meu nome de Jesus. Então vejamos, bem-aventurados não são seres perfeitos. Bem-aventurados somos nós quando estamos em movimento, quando estamos agindo. Porque o texto escrito pelos evangelistas que captaram a mensagem de Jesus, a mensagem de Jesus não é destinada a seres perfeitos, porque ele reencarnou entre seres totalmente imperfeitos. Apenas ele era espírito crístico, apenas ele encarnou uma única vez, ao passo que todos os outros seres que aqui na Terra habitam passam ainda pelo processo da reencarnação, como meio seguro, amoroso, que Deus nos concede para que consigamos ir nos aprimorando a cada oportunidade. Então Jesus não diz bem-aventurados como se fosse uma sentença, você tem que ser perfeito. É claro que não. Senão não seria factível em nossas vidas, e nós sabemos o quanto de dificuldades ainda trazemos em nossa intimidade. Mas é uma proposta para que estejamos agindo, estejando em movimento. Quando ele fala que o amor é o maior mandamento, e ele falou em aramaico, os textos foram escritos em grego, já se perdeu algo na tradução, e depois chegou ao nosso mundo da língua latina, natural que as palavras vão perdendo o seu real significado, o seu real alcance. Porque muitas vezes uma palavra pode ser utilizada para destinar, para se enquadrar na conceituação de vários termos. Então, quando ele falava que o amor é o maior mandamento, não é uma obrigação, um mandamento, uma ordem, não é isso que Jesus está nos dizendo. Na origem da palavra mandamento, em aramaico, significa exercício. Então, o amor, eis o maior exercício. O amor não pode ser uma obrigação em nossas vidas, porque ninguém ama por obrigação. Você tem que amar, porque se você não amar, não existe isso. Como aquelas pessoas que dizem, olha, se você não for ao centro espírita, vai acontecer uma tragédia na sua vida. Não vai acontecer tragédia nenhuma se a pessoa não deixar. Olha, se você não for à igreja, sua vida vai... Será que não vai estar mesmo? Então, todas essas falas, trazendo a espiritualidade como sendo uma obrigação, são falas
que não passam de falácias. Porque ninguém consegue se espiritualizar por obrigação, mas sim por uma escolha consciente. Ninguém ama de verdade sem que seja uma escolha, porque os convites para não amar, os convites para o desamor estão o tempo todo ao nosso derredor. Na família, no trabalho, na política, na vida empresarial, o tempo todo. Nós somos convidados a seguir um pensamento maquiavélico, usando de todos os meios para conseguir os resultados materiais que nos interessam. Mas Jesus vem falar que a proposta dele é diferente. É de ética, é de verdade, é de bondade. Todas as virtudes decorrentes do amor. E o amor, portanto, só pode ser uma virtude que nós podemos exercitar nas pequenas coisas. No modo de olhar, no modo de pensar, no modo de emitir o nosso pensamento a outrem, no modo de conversar, de amar, de relacionar, de receber informações, opiniões. Amor em tudo. Amor, tolerância. Vale a pena pagar esse preço. De não querer ser temido, como nos propõe Maquiavel, mas de amar, sem esperar recompensa. É fácil isso? Será que é fácil? Nos dias atuais? Na nossa vida cotidiana, será que nós estamos querendo realmente mais amar do que ser amados? Do que sermos amados? Ou é do padrão nosso, de cada um de nós, estarmos o tempo todo querendo chamar atenção, às vezes para que as pessoas nos valorizem, porque nós mesmos, muitas vezes, não estamos nos valorizando, nos respeitando. Amar sem esperar recompensa. Amar por amar. Desenvolver esse amor que é possível. Conversávamos agora de manhã com uma amiga nossa aqui, e ela dizia como é fácil, como é difícil, ela dizia, como é difícil fazer uma educação alimentar. Já fui na nutricionista e eu sei que eu tenho que comer, que hora que eu tenho que comer, de que forma eu tenho que comer, mas é tão mais fácil comer coisa gostosa o tempo todo. O tempo todo. A proposta de seguirmos pela facilidade, pelas portas largas, o tempo todo realmente estão ao nosso derredor, à nossa frente. Mas quando nós nos esforçamos para fazer, vamos pegar o exemplo da alimentação, da nutrição. Quando nós, e aqueles de nós que já passamos por essa situação, sabemos o que estamos dizendo ou sentindo. Quando nós nos empenhamos para fazer com que aquela rotina que os nutricionistas nos orientam se torne uma realidade, nós passamos a realmente funcionar como um reloginho para a alimentação e alimentar da forma correta. Nem sempre nós continuamos, escorregamos, ficamos um tempo fora, mas quando nós conseguimos criar esse hábito, tirando os vícios e criando bons hábitos, por exercício, nós acabamos adquirindo aquela situação, aquela conquista, que é uma conquista nossa. O amor também é assim um exercício. Nós podemos, percebendo o nosso movimento, em que momento que eu não ajo com amor, que eu ajo com raiva, com ódio, com rancor, com inveja, de forma maquiavélica, em que momento eu ajo assim? E o que eu posso fazer com isso? Ficar com raiva de mim mesmo e falar, eu sou um burro, eu sou um besta, eu sou um idiota, nada que eu faço dá certo? Eu posso fazer isso comigo mesmo? Posso, porque tenho liberdade, mas não devo, porque não faz bem para mim, para nenhum de nós. Então o ideal, sabendo dos nossos movimentos, buscando conhecer a nós mesmos, tomar atitudes e decisões concretas. E após decidir, fazer esforços de exercitar. O exercício já é a ação para o bem, a ação para o amor. Meus amigos, estamos aqui em 2020. Já é o futuro que nós pensávamos há tempo atrás. São tempos novos. Vivemos uma pandemia, uma oportunidade sublime de reflexão, uma prova coletiva dolorosa. Pessoas amigas desencarnando em situações de doença. Pessoas que nós conhecemos e admiramos, doentes. Alcançou a todas as famílias a pandemia, direto ou indiretamente. Uma proposta de reflexão. Por que estamos passando por isso? Será que ainda vamos continuar escolhendo o caminho do pensamento maquiavélico antiético? Ou vamos fazer esforços para exercitar o amor conforme nos convida o Evangelho de Jesus? Até quando seremos
pessoas que acolhemos fake news sem consultar se é verdade ou não e vamos espalhando isso por aí. Falsidades. Quando a proposta para nós cristãos e para qualquer pessoa que não seja cristã, mas que queira desenvolver virtudes e se tornar uma pessoa melhor, é passar tudo que nos chega pelas 3 peneiras. Não aquelas 3 peneiras, mas aquela outra, da bondade, da verdade e da utilidade. Será que isso que estão trazendo para mim é bondoso? Se for bondoso, eu já passou por mim, talvez eu possa levar adiante. Mas antes de passar adiante, é preciso perguntar para mim mesmo, será que isso é verdade? É possível checar a fonte? É possível saber realmente se, além de ser uma coisa boa, isso faz sentido? Isso está contemplado na verdade? Se é bondoso, se é verdadeiro, será que vale a pena? Será que é útil passar adiante isso? Ou eu estou fazendo isso para criar vantagem, para aparecer, para querer ganhar a valorização de fora, quando eu mesmo não me valorizo? É bom? É verdadeiro? É útil? Quando nós não passamos as informações por essas peneiras, nós estamos agindo de forma maquiavélica, não de forma cristã. E Jesus assevera que não é possível servir a 2 senhores, porque mais cedo ou mais tarde nós vamos agradar só um e não agradar ao outro. Não é possível agir com a consciência e contra a consciência. Não tem meio termo. Lá nos anos 80, a gente sempre se recorda disso. Tinha uma música que falava assim, mamãe, eu acho que estou ligeiramente grávida. Quem é dos anos 80? Eu não sou, mas me disseram que tinha uma música assim. O fato é que, será que existe a pessoa que está ligeiramente grávida? Ou está grávida ou não está grávida, não tem meio grávida. A verdade, o que é da consciência, ou é da consciência ou não é da consciência. É isso que Jesus está falando. Não é possível agir de forma materialista e espiritualizada ao mesmo tempo. É necessário que nós, para o nosso bem, escolhamos de que lado queremos estar. Da verdade ou da fake news? Da pessoa que se esforça para fazer o melhor ou daquele que faz de tudo, como faz a proposta de Maquiavel, para conseguir vantagens? Até quando Jesus vai ser em nossas vidas apenas uma bela teoria? É possível, meus irmãos, ser bem-sucedido na vida afetiva, na vida conjugal, profissional, empresarial, política, acadêmica, social, enfim, é possível ser bem-sucedido seguindo o Evangelho de Jesus? Ou, conforme Maquiavel nos diz, aqueles que são bons, que agem com ética, vão perder sempre? Allan Kardec nos diz que é necessário que o bem deixe de ser tímido e se apresente no seu esplendor, na sua realidade, na sua sinceridade. Não de forma que a autenticidade seja uma arma para falar a verdade e atirar na cara do outro. Não, porque tudo tem que ser colocado da forma certa, do jeito correto, criar um clima. Mas é necessário que nós hajamos de acordo com a nossa consciência. Senão nós estaremos perdendo a reencarnação. Isso é muito sério. Um espírito amigo recentemente, já não é recentemente, já tem um bom tempo, disse para nós que uma reencarnação simples não é uma simples reencarnação. Há todo um envolvimento espiritual da família que se reaproxima no mundo espiritual, há todo um trabalho de fazer cursos, treinamentos, capacitações com profissionais de diversas áreas, a fim de que quando reencarnarmos na Terra, tenhamos condições de agir de acordo com as consciências de cada um. E os Espíritos dizem a Allan Kardec, é na consciência que está gravada a lei de Deus. Ninguém foge da consciência. Nós podemos sim criar obstáculos para nós mesmos, agindo maquiavelicamente. Mas a proposta de amor, de paz, de liberdade, da verdade de Jesus é sempre de agir no bem, com amor, vivendo com Jesus. Francisco de Assis talvez seja o maior exemplo de que é possível viver como Jesus. Tanto é que ele é chamado de o êmulo, ou seja, aquele que mais se aproxima, que imitava. E imitar não é aquele processo piegas de fazer se passar por outra pessoa, não é isso. Mas os estudiosos das ciências, da pedagogia, da educação, nos dizem que a imitação é o primeiro passo para que possamos
seguir um bom exemplo. Tanto é que as crianças imitam os pais. Se o pai xinga, agride, fuma, o filho está aprendendo em casa. Vai xingar, vai agredir, vai consumir substâncias que fazem mal, mas que dão prazer imediato. Agora, se os pais se esforçam por dar bons exemplos, isso não é fácil, requer muito trabalho, empenho, dedicação, paciência, perdoar os nossos próprios erros e tentar fazer melhor novamente. Se nós estamos fazendo assim, nós estamos agindo como Jesus nos recomenda. Francisco de Assis viveu a renúncia, assim como Jesus. Não foi compreendido, assim como Jesus. Cuidou dos doentes, cuidou dos leprosos, conforme Jesus fez também. Fez longas caminhadas para levar a proposta da Boa Nova, assim como Jesus e tantos outros seguidores. E viveu. Não falou, não escreveu, viveu o amor a todos os seres da natureza. É possível que façamos isso? Claro que talvez, e muito provavelmente, não consigamos nessa extensão franciscana, nessa reencarnação. Mas temos os exemplos de Jesus, de Francesco Bernardone, de Gandhi, de Martin Luther King, de Nelson Mandela, de Madre Teresa de Calcutá, de tantas pessoas que estiveram na Terra pagando o preço para viver de acordo com a consciência. E não de forma maquiavélica, procurando seguir a Deus e não a Mamon. Viver espiritualmente, conquanto reencarnado num corpo material. Essa é a proposta que é possível para nós. Não é uma proposta de querer ser aquilo que nós não somos ainda, não. Mas de extrair o melhor que tem dentro de nós. O Espírito Joana de Ângeles, não por acaso, nos diz, através da mediunidade de Divaldo Franco, há uma luz brilhando dentro de ti. É a presença do Cristo cósmico no teu coração. Não empanes essa claridade. Permita que ela se resplandeça com seus esforços. E viva de tal forma que as suas pegadas sejam luminosas, auxiliando aqueles que vêm na retaguarda. E quantas pessoas nos seguem? Filhos, sobrinhos, primos, chefes, empregados. Nossa missão é ser a carta viva do Evangelho. É possível, fazendo esforços com Jesus. Que Jesus nos abençoe. E seguindo a orientação aqui do nosso amigo, do Wagner, quando nos convidou, eu faço oração no final, não é isso, Wagner? Então eu vou pedir licença aos amigos aqui, semeadores do bem, para convidá-los a fechar os olhos e nos elevar a pensamento por alguns instantes a Deus. Senhor Jesus, amigo de todos os momentos, luz que ilumina o roteiro seguro da nossa vida para melhor, que nos aquece a alma em momentos de tristeza, de depressão, que sempre nos aproxima, que nos conhece tão bem como o bom pastor conhece a cada uma das suas ovelhas, sabe da nossa história espiritual, confia em nossa capacidade de fazer o melhor. Senhor Jesus, receba a nossa prece de agradecimento por esses minutos breves, mas tão importantes e significativos em nossas vidas. Nossa vida tão atribulada, com tantas atividades, tantas obrigações, mas com essa oportunidade de sempre nos reencontrarmos, agora, ainda que virtualmente, mas nos encontrando em coração, lembrando daquilo que o Senhor nos disse, onde 2 ou mais se encontrarem, em meu nome, lá contigo estarei. Agradecemos, Senhor, pela Tua presença nesse momento em nossos corações. Pedindo que abençoe as nossas famílias, os nossos governantes, os nossos candidatos, os empresários, as instituições religiosas, as instituições de benemerência social. Pedindo, Jesus, que abençoe os médicos, enfermeiros, profissionais da saúde e também aqueles que estão desencarnando. Quantas milhares de pessoas que possam as nossas melhores energias neste momento servir de alguma forma a Jesus, sendo colhidas pelos benfeitores espirituais,
para auxiliar esses irmãos que necessitam mais do que nós. Continuamos pedindo que abençoe, Senhor, o Centro Espírita Semeadores do Bem e todas as instituições religiosas que fazem realmente um trabalho de amor. Sejam cristãs ou não, pedimos, Senhor, que as nossas instituições religiosas possam continuar sendo um porto seguro a receber a cada um de nós, inclusive quando estamos dormindo pelo desdobramento e para lá nos dirigimos. Agradecemos, Senhor, por esses momentos, por estas oportunidades, e pedimos que o Senhor continue confiando em nós, nos ajudando a desenvolver a fé raciocinada, a vigilância, para que sejamos bons cristãos, onde quer que nós estejamos. Que assim seja. Obrigado, Senhor. Amigos, fico muito agradecido pela oportunidade. Eu que agradeço, viu? Que Jesus abençoe a todos. Obrigado, Mauro. A Mauro, a minha pintora aí, ó. Marco, todo mundo. Tchau, beijão.